Que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos aí para mais uma das nossas reflexões. E hoje eu quero conversar com vocês aquilo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Ela diz mais ou menos assim: então, quem se julga estar de pé, cuide para que não caia. Ou, aquele que se julga estar de pé, cuide para não cair. Se nós analisarmos os versículos anteriores e os versículos posteriores, em relação a este versículo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está falando ao povo de Corinto, onde ele comenta algumas ações, por exemplo, idolatria, imoralidades e outras coisas. E aí na sequência deste versículo, na sequência do versículo 12, do 13 em diante, ele fala a respeito de tentação, de que não sobreveio tentação maior do que a gente possa suportar, e mesmo vindo a tentação, Deus nos dá o escape. Então olha que interessante, o apóstolo Paulo está falando antes do versículo 12, em relação a atitudes que os antepassados tiveram, por exemplo, idolatria, imoralidades e outras coisas. E ele está dizendo então para nós não nos comportarmos desta forma, ok? Que nós devemos buscar a Deus, mas não nos comportar desta forma, no sentido de sermos idólatras, no sentido de agirmos com imoralidade e assim por diante. E daí ele diz, então aquele que se julga estar de pé, cuide para que não caia. E ele completa esse pensamento ali dizendo sobre a tentação, Então que nós vamos ser tentados, mas que não sobreveio sobre nós nenhuma tentação que nós não pudéssemos resistir. E independente disso, Deus sempre dá o escape para nós em relação à tentação. E o que eu acho interessante aqui no versículo 12 é aquele que se julga estar de pé. Ou seja, o estar de pé é uma percepção nossa. Nós devemos fazer a nossa própria autorreflexão para identificarmos aonde nós estamos bem e aonde nós não estamos bem. Nós devemos reconhecer aonde nós não estamos bem para que nós possamos melhorar, e aonde nós estamos bem, que nós sejamos vigilantes, Quando o apóstolo fala aquele que está de pé, cuide para que não caia, é justamente isso, que nós possamos estar sempre atentos, nós possamos estar sempre vigilantes em relação às coisas, porque a tentação vai vir. Quando a gente fala que está bem, ou na nomenclatura do livro, que nós estamos de pé, e aí na sequência já vem, cuide que a tentação ela pode vir sobre nós, ou seja, vai vir tentação daquilo que a gente acha que está de pé. Então, veja, isso é algo teoricamente até óbvio, Se você fala que você é uma pessoa, que você está bem em relação à mentira, por exemplo, pode ter certeza que vão vir situações em sua vida que vai testar se você vai mentir ou não, que vai testar seu comportamento em relação a isso. Essa é a tentação, Ele vai vir com uma oportunidade em que você vai ter que, por exemplo, mentir nesse contexto. E aí, se você está de pé, cuide para que não caia, porque vai vir a tentação. Mas a tentação, ela não é tão grande a ponto de você não suportar, a ponto de eu não suportar a tentação. E aí nós temos que ter essa percepção daquilo que nos é tentado e daquilo que nós devemos melhorar. Então nós vamos estar sempre. Eu como administrador de formação, eu sempre era tentado na questão do troco. Quando você faz um pagamento e o caixa erra o troco, eu sempre fui com um pensamento bem, desculpe o termo, um pensamento bem infantil, idiota, ao ponto de pensar assim, se o caixa errou o troco, ele vai ver que vai furar o caixa dele naquele dia e ele não vai fazer mais, porque ele vai ficar mais atento.
Eu sempre tive esse pensamento. Aí, depois, eu aprendi que isso não era o correto. E toda vez que eu recebia um troco errado, ela ia falava, olha, você me deu o troco errado, você me deu a mais em tanto, coisa e tal. Primeiro que eles sempre acham que a gente fala que deu troco errado, acho que deu a menos, né? Porque as pessoas só reclamam quando receberam a menos. Quando receberam a mais, ninguém vai lá devolver. E aí quando eu falava, olha, você entregou o troco a mais, as pessoas me agradeciam, olha, obrigado, né? Isso não é comum de acontecer, coisa e tal. Mas eu sempre era tentado nisso. E graças ao bom Deus, o fato de a gente não ter mais tanto pagamento em moeda, né? Espécie, sim, mais eletrônica, eu não tenho mais esse problema, vamos dizer assim, né? Mas independente disso, se eu pago em espécie, em dinheiro, eu sempre vejo a questão do troco, e se realmente eu recebo um troco a mais, eu devolvo hoje. Então isso já não é mais por tentação, eu já consegui passar por isso. Mas é algo que eu me achava que eu estava de pé numa certa época, né? E aí eu sempre era tentado nisso, né? Então a gente tem que ver naquilo que... Faça uma autorreflexão, veja aquilo que você acha que você está bem, e se na tua vida você não vai perceber que existiram várias situações em que você foi tentado a verificar se realmente aquilo que você disse que estava bem ia acontecer ou não, tá? Então, e uma leitura complementar, eu recomendo aí que vocês leiam o capítulo 8, 9, 10 de 1 Coríntios, para vocês entenderem bem essa relação, né, de estar de pé, essa relação quanto ao mais fraco na fé, ao quanto usar algumas estratégias que o apóstolo Paulo usou, né? Então fica aí uma dica de leitura, capítulo 8, 9, 10 de 1 Coríntios, e que a gente possa realmente fazer essa autorreflexão e saber, né, no que nós estamos de pé, e cuidar para que a tentação não permita que a gente caia. Então um abraço a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima reflexão.